Seja bem-vinda, Fabiana. Muito obrigada. Que prazer tê-la aqui conosco no Revela Estética. Uma prazer honra. É meu. Muito obrigada. Um prazer, né? E uma grande evolução que ela vai apresentar hoje, Maria, tá? Porque a gente veio da radiofrequência fracionada. Certamente a professora vai falar um pouco dessas diferenças e a galera vai poder acompanhar na prática, né? Todas essas diferenças da professora. Verdade, verdade. Eu acho que a radiofrequência é uma tecnologia que veio para ficar. Eu acho que ela não sai da estética nunca mais. Ela só vem com melhores avanços nas programações e nas formas de utilização e com resultados rápidos e eficazes, né? Eu vou falar como cliente agora que eu sou fã da radiofrequência. Eu adoro. Estou falando de verdade, viu? Eu gosto muito. Então, vou ficar aqui assistindo, assim como todo mundo que está em casa, que está com o celular, com o computador, com o tablet ligadinho. É com você, então, Fabiana. Fica à vontade que o palco é teu. Muito obrigada, gente. Falar da radiofrequência é algo extremamente fácil e difícil ao mesmo tempo, né? Mas acho que antes de começar a falar da radiofrequência, eu precisaria estar falando para vocês em relação ao agradecimento da oportunidade de a gente estar aqui, de imaginar que tem um monte de gente em casa assistindo e buscando cada vez mais se atualizar. A estética é algo que tem, para mim, assim, mais tempo que o professor Denis, com certeza. Né? Quando eu fiz vestibular, nem dermatofuncional se falava, né? Então, acompanhei muito da evolução da estética. Eu sou de Curitiba, então eu imagino assim, quando a gente queria ter algum conhecimento, queria ter alguma inovação, a gente tinha que ir para São Paulo buscar. A gente tinha que ir lá para o Rio de Janeiro buscar e olha lá, né? Então, a gente ter tudo isso aqui é cada vez mais próximo e o acesso a conhecimento hoje na palma da mão, no celular, no computador, é muito legal, né? Então, primeiro de tudo, parabenizar tanto a organização do evento quanto a vocês que estão assistindo, que estão dispostas a ter mais conhecimento, a crescer mais aí na área, né? E para que a gente possa entender um pouquinho da radiofrequência, eu vou partir, ou na verdade eu vou dar um passo para trás. Vou falar um pouquinho de cicatrização e reparo do tecido para que a gente entenda a fisiologia. Justamente porque, sim, ela vai mudar um pouquinho os conceitos do que a gente tem da radiofrequência convencional, que a gente está bastante acostumado. Apesar de estar bastante acostumado, tem bastante dúvida, né? Mas aqui a gente vai caminhar para um modo um pouquinho diferente. O caminho do resultado na estética hoje é o paciente colocar a gente na parede, né? E está sempre cobrando o resultado para ontem, o resultado rápido, aquele resultado antes das 10 sessões. Né? Eu não sei quem que inventou esse número 10, que todo mundo fica perguntando, em 10 sessões dá resultado, em 10 sessões dá resultado. Eu brinco muito que pode ser um número cabalístico, eu não sei, né? Mas que a gente está buscando isso. Para a gente entender o resultado que a radiofrequência fracionada traz para o paciente, a gente vai lembrar um pouquinho da questão de reparo no tecido. Nosso tecido é formado por diferentes tipos de células que respondem a estímulos de forma diferente. E a gente vai trabalhar de uma condição de um estímulo que causa uma reação inflamatória no tecido. E quando a gente causa uma reação inflamatória no tecido, a gente precisa muito entender a evolução desse processo para que a gente saiba cuidar desse processo inflamatório, para que a gente saiba cuidar desse paciente, para que a gente entenda o que acontece no pós-procedimento, e saiba até gerir todas as alterações que vão acontecer, né? Gerir essa reação inflamatória, o quanto que ela causa de benefício ou não, até onde a gente pode ir, como que a gente pode cuidar desse tecido em relação à evolução. Então, toda vez que um tecido ele é danificado, a gente vai partir para um reparo. E esse reparo ele vai ter dois caminhos simples. Aqui eu vou falar de forma simples, a gente não vai entrar em reações bioquímicas mais profundas, mas a gente vai entender que ou cicatriza ou regenera. E qual que é a diferença entre cicatrização e regeneração? É o tamanho da lesão que é causada nesse tecido. Tá? Então, assim, se a lesão ela é muito profunda ou ela é muito grande, ela é muito extensa, a tendência é que o processo de reparo chegue a uma cicatrização. Um tecido que se forma lá não tão bonitinho, não igual ao que era antes de sofrer aquele dano. Tá?
Agora, quando a gente faz um dano que talvez não seja tão profundo, que talvez não seja tão extenso, os tipos de células que a gente vai atuar podem caminhar para uma regeneração. E o que a gente vê depois daquele dano inflamatório causado é algo, assim, é o tecido igual ou muito parecido com o que era antes daquele dano, né? A diferença está aí nos tipos de célula. Nós temos basicamente aí classificados em tempo de vida e atividade, o que a gente vai chamar de células lábeis estáveis ou permanentes. E as células lábeis, então, são aquelas que têm pouca especialização, têm menor tempo de vida e grande capacidade de divisão. Aquelas que fazem mitose o tempo inteiro, muitas vezes sem precisar de um grande estímulo, sem precisar de uma grande reação específica no tecido para que isso aconteça. Um grande exemplo para a gente aqui são as células da epiderme, né? A camada basal da epiderme é aquela que faz mitose constantemente, renova-se e traz para a gente um tecido novo a cada 21, 28, 30 dias aproximadamente, sem precisar de algo tão específico. Já as células estáveis são aquelas que têm uma média especialização, têm um tempo de vida médio também e uma capacidade de divisão que precisa de algo a mais, né? Diferente da lábio, é uma célula que precisa de algum tipo de estímulo para se reproduzir, para que se tenha mitose e isso aconteça. E as permanentes são aquelas de grande especialização, com maior tempo de vida e menor ou nenhuma capacidade de divisão. Se a gente pensar aqui, como exemplo 2, as estáveis são os fibroblastos, uma célula que a gente usa muito no estímulo estético, pensando no rejuvenescimento, pensando no tratamento de linhas, de flacidez, de estrias, né? A gente precisa produzir células de preenchimento, de sustentação, e os fibroblastos fazem parte disso. E as permanentes, um exemplo, são as células neurais, que não se renovam, basicamente, aí, numa descoberta específica ainda. Não há um estímulo claro de que possa, então, ter essa renovação. Quando a gente fala em regeneração, então, quer dizer, eu vou fazer um dano em alguma estrutura e essas células de característica aí, e principalmente pensando no tecido do envelhecimento, num processo de tratamento de rugas, de flacidez, de pitose ou até de estrias, as células que mais a gente precisa trabalhar são as células estáveis aí, né? Que têm atividade replicativa, mas elas precisam de alguma reação acontecendo para que isso aconteça especificamente. E algumas reações vão estar ligadas a esse processo inflamatório aí do dano, da causa da injúria, do dano, do trauma que a gente vai fazer no tecido. Seja ele químico, seja ele mecânico, a gente vai precisar desencadear uma reação para esse objetivo, tá? Então, fazendo isso dessa forma, cuidando, a gente faz um estímulo inflamatório, a gente faz um dano, mas a gente cuida desse reparo do tecido, a gente cuida do tipo de célula que vai ser estimulado em relação ao tamanho, à profundidade, o tamanho da lesão, o tamanho do dano que a gente proporciona no tecido, e aí a gente está falando de possível regeneração, ou seja, ter um tecido novo, igual àquele anterior, ao dano, né? Sem deixar um sinal, sem deixar uma cicatriz, sem deixar alguma lesão que pudesse prejudicar. Dentro do reparo, a gente vai ter fases, né? Então, lembrando um pouquinho das fases, por que eu estou relembrando isso aí, né? Ou para alguns profissionais apresentando essa informação? Porque é a partir dessas condições que o resultado da radiofrequência fracionada vai acontecer. Então, quando a gente faz um dano no tecido, essa subdivisão em fase básica aí de homeostasia, de fase inflamatória, de formação de um tecido de granulação, de remodelamento, dependendo do tamanho e da extensão da lesão, vão acontecer. E quando isso acontece, a gente tem a certeza provável de um bom resultado, né? Só que a gente precisa controlar tudo isso que está acontecendo neste momento, para quê? Para que as intercorrências e todas aquelas possibilidades de intercorrências que poderiam vir a acontecer, alguma situação que venha através do dano, seja controlada. Então, eu falo muito assim, até onde eu, profissional da área da saúde estética, vou? Eu vou até onde eu consigo ter certeza que eu consigo reverter qualquer intercorrência causada pelo meu procedimento.
E aí, para que eu possa fazer um procedimento com certeza e com segurança, eu vou estar... preciso estar amparada desse conhecimento fisiológico, senão eu tenho riscos dentro dessa condição. Na fase inflamatória, o que vai acontecer basicamente aí? Uma intensidade na condição de extravasamento circulatório, vão chegar até esse tecido aí, células, né, que tem uma característica de combater qualquer condição agressiva que foi causada nesse tecido pelo dano inflamatório, mudanças circulatórias, vasodilatação, sinais clássicos da condição inflamatória, né? Aí vem aí estruturas que vão fazer o quê? Fagocitose, principalmente da possibilidade de bactérias, porque se houve um dano tem que ter proteção. Os macrófagos para nós são muito importantes nesse momento, por quê? Porque eles vão, além da condição de fagocitose do que foi danificado ou dos agentes agressores nesse momento, vão ser fonte de fatores de crescimento ali, de ground factors nesse momento. E dessa forma a gente vai estar induzindo o tecido a produzir então proteínas importantes para o processo de reparo. Os linfócitos são extremamente influenciadores dos macrófagos nesse momento e regulam a atividade dos fibroblastos. Então, eu entendendo tudo isso, que o meu dano causou, eu vou ter a certeza em relação ao cuidado que eu tenho que ter num pós-procedimento, tá? Na fase de granulação, se isso for uma condição evolutiva do tamanho da lesão e do dano causado, a gente vai ter um reparo desse tecido conjuntivo e do próprio epitélio, a proliferação dos fibroblastos nesse momento induzida pela condição da liberação, então, das substâncias que são as principais migradas para ali pela condição inflamatória, a proliferação desses fibroblastos ativado, então, principalmente pelos macrófagos, que a gente já falou, o fibrinogênio aqui formando uma estrutura que é a fibrina ali dentro dessa condição, e os fibroblastos iniciando a sua síntese para a formação de uma matriz extracelular e reestruturação desse tecido. Seguido da remodelagem, diminuição da atividade celular, já nesse momento, aquela condição inflamatória já fez um platô e já está começando a reduzir, o número de vasos nesse momento também começa a reduzir, a perda do núcleo dos fibroblastos e a mudança característica que vem a acontecer e a maturação dessa cicatriz. Tudo pode passar por isso, dependendo do que a gente faça. Se for uma lesão mais profunda, talvez uma intercorrência num procedimento, a gente pode ter uma cicatriz. Por isso, o cuidado. Por isso, a importância desse cuidado. E a radiofrequência fracionada, ela gera, então, uma corrente elétrica entre as microagulhas. Eu não sei se a gente conseguiria passar o vídeo que é aí dessa fotinho aí. Se for possível, se vocês puderem me ajudar. Se não, tudo bem, tranquilo. É uma radiofrequência, obrigada, ótimo. É uma energia entre essas agulhas, é uma energia formada por uma corrente elétrica de alta frequência, e esse fechamento aí vai causar uma produção térmica no tecido que vai fazer um dano. Olhando ali no cantinho, a gente vê uma foto microscópica do canal formado por essa característica da radiofracionada. Então, o que a gente está falando? Diferente da rádio convencional, que a gente está acostumado a falar, uma ponteira de superfície grande, que a gente encosta no tecido, desliza na área até atingir uma determinada temperatura, tem que atingir uma determinada temperatura para ativar as proteínas de choque térmico e ter uma resposta, e depois que chega nessa temperatura, tem que manter a rádio convencional por um tempo. A rádio fracionada ela vai trabalhar por disparos, ou seja, eu coloco no tecido, como a gente viu ali no videozinho, a ponteira com as agulhas, os chips de agulhas, e essas agulhas vão transmitir essa corrente de alta frequência, fechando um campo entre elas e produzindo calor ali. Esse calor na ponta das agulhas pode chegar em uma variação entre 70 e 90 graus, ou seja, a gente vai fazer uma sublimação do tecido, formando um canal ali de permeação ou de ação inflamatória somada a essa condição. Então, a gente sai não só do dano da agulha, para um dano somado ao dano da agulha, mais o dano térmico inflamatório da radiofrequência, e dessa forma a gente vai ter um
pico de inflamação maior do que uma radiofrequência convencional. E dessa forma, a gente vai estimular o start de todas essas reações que a gente acabou de falar ali, tanto na epiderme quanto na derme, e dependendo da dose que se utiliza ou do comprimento da agulha, a gente vai chegar em profundidade maior ou menor, um dano maior ou menor, um processo inflamatório maior ou menor. E a partir disso, uma migração importante de células inflamatórias são as desencadeadoras da produção das substâncias que vão ativar os fatores de crescimento endógeno e ativar aquelas células estáveis que a gente falou agora há pouco, para a produção, principalmente os fibroblastos, que são de principal característica. Olhando aí, vocês podem ver, esse é um tecido pós-radiofrequência fracionada, aí cerca de 3 horas após o procedimento, né? A radiofrequência fracionada, o que é? É uma entrega fracionada daquela condição térmica que a gente já estava acostumado a ver na rádio convencional, se assemelhando à ideia de um laser, né, fracionado, então. Ou seja, eu não entrego toda a energia de uma vez só. Eu entrego essa energia na ponta das microagulhas, em determinadas áreas pré-definidas que vão fechar esse campo e produzir uma resposta buscada. Então, nesse momento, o que a gente está querendo dizer? Fabiana, a gente está querendo dizer que a gente vai fazer um dano para ter uma resposta? Sim, a gente está fazendo um dano para ter uma resposta. Só que a gente tem que ter um cuidado, né? A gente tem que controlar esse dano ali. Então, eu vou ter um tecido que vai ficar hiperemiado, que são os sinais clássicos da reação inflamatória causada por esse dano. Mas qual que é a vantagem dessa condição? Diferente, a radiofracionada, quando ela começou a ser usada, primeiramente pelos médicos, ela tinha doses maiores. Então, ela era chamada de radiofrequência fracionada, radiofrequência ablativa. Equipamentos que trabalhavam acima de 80 milijoules, chegando a 120 milijoules, com danos muito maiores, né? E hoje, a condição que a gente está apresentando aqui, do equipamento que a gente vai mostrar na prática, é ter um fracionamento com uma dosagem um pouco menor, né? Porque um paciente que é submetido a esse dano, tem sim, não vamos fugir da condição dolorosa. O professor Rafael falou dessa condição de dor um pouco antes em relação ao ozônio, e aqui dessa forma também, né? Para a gente poder entregar um resultado mais rápido, a gente precisa fazer um estímulo maior e mais intenso. Então, a gente não consegue fugir muito de fazer um estímulo inflamatório nessa situação, tá? Mas ela vai fazer menos colapso do que as rádios ablativas, do que o próprio laser de CO2 fracionado, que normalmente a gente já está mais acostumado a visualizar. E o downtime, então, nesse momento, vai ser melhor. A recuperação do paciente vai ser melhor, né? A gente vai ter um edema menor, né? O processo, como são aquelas colunas coaguladas, a epitelização vai acontecer rápido, a ativação das células, dos fatores de crescimento pela condição inflamatória também. E o reparo é interessante. A gente vê aí entre 3 e 5 dias já o paciente extremamente tranquilo em relação ao visual da pele, né? Muitas vezes, com 24 horas, a gente já não enxerga mais tamanhas alterações clássicas. Isso vai depender da região e da dosagem utilizada no equipamento. Aqui, mais impressionante, é uma condição mais inflamatória, né? Uma dosagem um pouco maior, e aí é imediato, né? Cerca aí de 10 minutinhos depois. Então, a gente está falando do quê? De desencadear uma inflamação controlada que resulta na regeneração do tecido por conta dessa resposta que a gente acabou de ver ali da fisiologia do reparo, né? E ele pode agir até na questão de ação da derme papilo-reticular, a papilar reticular, né? Por uma estimulação dessa condição, que são os fibroblastos, na resposta inflamatória daquelas células que vêm pela condição inflamatória e a regeneração. E para nós isso é muito importante. Na verdade, a gente busca essa reação. É a partir de uma reação inflamatória que a gente vai ter todo aquele reparo do tecido e os resultados, né? Então,
bem importante esse entendimento. Ela é capaz o quê? De induzir microscopicamente, então, essas colunas coaguladas, que são por uma condição térmica, já falei que pode estar variando entre 70 e 90 graus ali, então a gente vai fazer uma sublimação ali na superfície do tecido, causando a abertura desses caminhos de permeação, regulando a nova produção de colágeno, deixando parte do tecido aí intacta, porque vocês percebam que entre as lesões de microagulhas a gente tem ilhas de tecido intacto, que através dessas ilhas de tecido não danificado, que a migração das células para a segunda fase do reparo acontecem, e aí a gente tem uma reestruturação desse tecido. Né? Então, assim, não é danificando tanto o tecido, totalmente o tecido, que também a gente vai ter uma resposta importante. Então, é bem importante que o espaçamento entre as agulhas permita um tecido íntegro ali, um tecido de reparo importante, que a gente vai facilitar isso, e aí dar uma recuperação mais rápida, mais segura para o paciente, para que a gente tenha uma resposta melhor. Olhando um pouquinho mais de perto aqui, eu coloquei as imagens da diferença da lesão, de uma lesão da radiofracionada para uma lesão do CO2, né? Ela se assemelha ao efeito, a literatura fala disso, tem artigos trazendo para a gente a informação da semelhança da ideia da lesão, porém a resposta em relação a isso, semelhante, com menor desconforto, com menos edema. São microlesões adjacentes ao tecido, aí, em relação ao tecido de onde vai se trabalhar. E a tendência da referência é falar que a gente pode acelerar em até 3 vezes o resultado. Então, nesse momento, a gente vai fazer mais uma separação então, da radiofrequência fracionada para a rádio convencional. A radiofracionada é uma lesão que vai precisar de um intervalo maior entre as sessões para que o reparo aconteça. Em média, a gente tem referenciado aí de 30, às vezes até um pouquinho mais, 30 dias ou um pouquinho mais, de acordo com a evolução de cada paciente. Né? A consulta de retorno rápida depois de um procedimento para acompanhar isso é importante, mas a gente vai ter que ver assim, é uma sessão de valor agregado diferenciada, é uma sessão que tem um cuidado maior e mais importante em relação a essa condição, diferente da rádio convencional, que em algumas situações a gente faz uma vez por semana, aqui a gente vai estar fazendo uma vez ao mês, justamente para dar todo esse tempo de reparo do tecido em relação às fases do estímulo que veio pela condição inflamatória. Tá? Tipo de eletrodos. Então, basicamente, aí são eletrodos que têm agulha. Né? Essas agulhas vão fazer, então, o dano. A gente viu na animação ali atrás, né? O disparo na região vai causar a formação de um campo que gera o calor, e esse calor fazendo dano no tecido. Tá? O que é importante a gente levar em consideração ainda? Que fisicamente, quanto menor a área de contato, ou seja, a pontinha dos eletrodos em relação ao tecido, maior é o poder de ablação, ou a sublimação ou evaporação ali causada pelo dano da agulha. Tá? Então, bem diferente da rádio convencional, que a gente tem grandes superfícies, aqui a gente tem pequenos pontos de contato que vão ser muito mais aquecidos e infinitamente mais rápido do que a rádio convencional, que a gente fica ali, às vezes, 30, 40, 50 segundos ou um pouco mais, dependendo do tamanho da área, para chegar no aquecimento, levando em consideração a resistência da pele, o ambiente ali onde se está, onde se aplica então o eletrodo, né, em relação a isso. Olhando essa diferença, né, a gente vê aí uma grande superfície na rádio convencional e um tempo de aplicabilidade diferente em relação à rádio fracionada. A rádio ela é por disparos curtos, justamente porque é um superaquecimento, e dessa forma a gente controla, é uma lesão controlada, como a literatura fala, né? E esse controle é que nos dá a segurança da gente ter a resposta que a gente quer em relação ao estímulo que está se fazendo, né?
Hoje a gente pode partir para 2 caminhos, e a gente não precisa dizer que um é melhor ou pior do que o outro, mas eu posso dizer que os 2 causam reações inflamatórias e um vai trazer um resultado mais rápido do que o outro em relação a essa condição, né? A gente sabe que as 2 radiofrequências trazem um estímulo de resposta de colágeno tipo 1, sim, já em laminação, comprovada. Isso é uma coisa que a gente já tem a segurança de dizer, mas aí a gente vai ter essa condição de escolha na prática profissional, que pode ser assim, para quem já tem uma rádio convencional, é o momento de dar um passo adiante e pensar na rádio fracionada. Sim, por quê? Porque já deu para o paciente um tipo de estímulo e uma resposta que ele poderia ter no timing que te permite a tua tecnologia, né? E hoje a exigência do resultado rápido, a exigência da resposta rápida do paciente, a cobrança disso em relação ao resultado é importante. Outra coisa que a gente precisa analisar, a gente pode ter 2 tipos de paciente. Pode ter um paciente que pode vir 2 vezes por semana num tratamento estético ou até mais, mas tem paciente que não. Né? Então, como é que eu vou dar resultado rápido para o paciente se ele não pode estar comigo mais vezes na semana, né? Eu vou poder dar resultado rápido quanto mais estímulo eu faça, e aí eu vou dar um intervalo maior entre cada um desses estímulos, né? Diferente da rádio convencional, dependendo da tecnologia que vocês têm, vai colocar gel, vai colocar glicerina, vai colocar gel glicerinado. Aqui o tecido ele tem que estar limpo, sem produto nenhum, né? Para que a gente tenha uma resposta em relação a esse estímulo. E sim, de novo, percebam, tem uma resposta, um edema clássico, tem uma hiperemia muito importante, mas é isso que a gente está buscando. É isso que a gente precisa para o paciente, para que a gente consiga apresentar o resultado que ele oferece. Então, preparou a pele, a gente já vai ver, a gente já está em preparo de uma pele aqui para a prática, o uso do anestésico tópico é uma indicação, né? E depois que aplicou o anestésico para fazer o procedimento, tem que tirar totalmente o tecido, tem que tirar totalmente o resíduo do produto que tem ali naquela região. Tirando totalmente o resíduo do produto para que não haja nenhuma interferência, como a gente vê na imagem, em relação a essa condição. Tá? Aumento da expressão de fatores de crescimento, a gente já falou, coincidindo com a fisiologia lá do começo, então, a gente faz um dano, um canal coagulado de aquecimento, estimula a produção endógena dos fatores de crescimento, que vão me ajudar a regular o crescimento celular nesse momento. Preenchimento do tecido, sustentação, colágeno, novas fibras elásticas, reestruturação do tecido. A gente está ouvindo muito aí um termo que o pessoal fala assim, gerenciamento da derme, né? O que é esse gerenciamento da derme? Dentro do processo de envelhecimento, é o quanto eu posso estimular a reestruturação das células que preenchem a derme e sustentam ela, né? Então, bem importante essa condição. Antes da gente seguir aí em relação à técnica, é importante entender o seguinte, principalmente para os profissionais que trabalham com harmonização facial, harmonização orofacial, né? Eu julgo pela fisiologia que é uma técnica complementar a todos os procedimentos de toxina, de preenchedores, no preparo. Porque muitas das vezes, assim, não adianta a gente pensar que a gente vai estimular preencher aquele tecido ou paralisar um grupo muscular e a gente está tratando 100% a pele, né? Então, trabalhar a radiofrequência fracionada, poder estimular esse tecido a produzir mais colágeno, produzir mais elastina, redensificar a derme, para vocês profissionais da harmonização facial ou orofacial, vocês vão usar menos preenchedores, vocês vão usar menos toxina, né? Ou seja, vocês vão protelar. E por que essa produção, a ideia de falar que é uma produção natural? É fazer o tecido
por uma reação inflamatória, a produzir colágeno, a fazer o corpo do paciente a produzir colágeno, né? Então, dessa forma, eu estou fazendo algo natural, não estou deixando nenhum resíduo. Não que não se possa fazer, muito pelo contrário. Não me entendam mal nesse momento, mas se eu redensificar essa derme, se eu reestruturar esse tecido, certamente, no momento de fazer o preenchimento, no momento de utilizar uma toxina, o risco de intercorrências é menor, o uso de materiais preenchedores vai ser menor. Por quê? Porque muitas das vezes a gente vai ter que fazer isso a cada 12 meses, 24 meses, né? E se eu já uso de largada uma quantidade muito grande de preenchedores, a cada procedimento futuro eu vou ter que usar cada vez mais. Então, se eu preparar essa pele para esses procedimentos de harmonização, eu tenho certeza que o resultado de vocês vai ser muito melhor nesse momento, tá? Então, entendendo o que a radiofrequência é, vamos pensar um pouquinho assim, a gente precisa cuidar, não é um procedimento para 100% dos pacientes, né? A gente precisa fazer uma boa avaliação, conhecer o paciente, orientar bem esse paciente, saber da disciplina que esse paciente vai ter no pós-procedimento, porque tem, sim, uma relação importante do cuidado do pós-procedimento na gestão dessa resposta inflamatória para a redução do risco de intercorrência e uma melhora do resultado, né? Definir corretamente a indicação, onde vai ser utilizado, qual a região vai ser utilizado no tratamento. Fazer a avaliação do fototipo. E nesse momento é muito importante, porque a gente vê uma preocupação quando a gente fala em usar recursos inflamatórios, na hipercromia pós-inflamatória como uma grande preocupação. E, de novo, eu vou apontar que se a gente souber preparar a pele, o risco disso acontecer depois é muito baixo. O maior problema não é na técnica, então não vamos crucificar a técnica inflamatória, seja ela qual for, mas sim o cuidado com relação a isso. Os fototipos mais altos, sim, têm uma tendência de ter uma resposta em relação à inflamação mais evidente, né? As substâncias pró-inflamatórias desencadeadas nesse momento tem uma possibilidade de ativar o melanócito, e aí a gente vai ter essa situação aí precisando ser controlada nesse momento para a gente ter a certeza da melhor indicação, né? Então, avaliar esse fototipo, não há uma contraindicação em relação ao fototipo, mas nesse momento o preparo, né? Um pré-procedimento, aí a gente vai estar sugerindo um pré-procedimento em torno de 15 a 21 dias, mas antes de chegar nessa condição ainda, paciente que tem histórico do herpes, aí é importante a gente falar de uma profilaxia antiherpética nesse procedimento, assim como quem já faz ácido está acostumado com isso, porque a gente faz lesão de superfície. Quando a gente faz lesão de superfície, a gente baixa a imunidade da pele, e quando a gente baixa a imunidade da pele, a gente tem a certeza, ou pode ter a certeza de que algo possa ser desencadeado. Então, imagine, a tua pele está recuperando, a pele do teu paciente está recuperando de um dano inflamatório, e a gente surge para isso, né? Então, tem dor? Tem. Né? É mais... Já senti todos os procedimentos aí, acho relativamente tranquilo o procedimento, mas sim, pacientes mais sensíveis vão ter maior ou menor sensibilidade, isso vai estar ligado também à dosagem usada no equipamento, mas a gente pode, aí, dependendo da habilitação profissional, trabalhar com um anestésico, que pode ser tópico ou pode ser um procedimento de anestesia infiltrativa, de acordo com a liberação de cada profissional da área da saúde, aí, né? E uma excelente higienização da pele, aí usar essa condição, porque vocês viram ali, a gente vai abrir vias de permeação, então a gente tem risco de contaminação. Então, esse cuidado nesse momento aí é muito importante, justamente para que a gente não tenha riscos pós-procedimento, né? Então, esses anestésicos vão fazer a indução de diminuir o estímulo doloroso. Aí, o tópico, essa referência que eu trouxe é do tópico, então a gente pode ter a certeza que há a possibilidade de aí preparar a pele de acordo com o anestésico utilizado, quanto tempo vai ter de procedimento aqui.
Em relação a isso, então, preparar a pele, fazer a oclusão ou não, de acordo com a indicação do produto utilizado, né? Então, o paciente tem que estar um pouquinho antes lá para preparar essa pele. Alguns orientam fazer oclusão, outros não orientam fazer a oclusão. Então, seguir rigorosamente a indicação da substância é importante, tá? E aqui, propriamente dito, olhando o procedimento. A gente já vai ver um procedimento mais claro na prática, né? Mas, para que a gente entenda, aqui são vídeos que estão em câmera lenta, para que vocês entendam. Então, a gente faz o quê? O contato da superfície do eletrodo transmissor com o tecido. E quando esse contato acontece, quando o LED pisca, é que o disparo está acontecendo, e quando esse disparo está acontecendo, está gerando aquela fonte de calor para fazer a lesão que a gente viu na animação anteriormente e startar todo esse processo de reparo que a gente precisa que aconteça para modificar a condição do tecido e a resposta do paciente satisfatória em relação ao resultado, tá? A gente vai ver alguns resultados na sequência. O que eu preciso ter cuidado? Pós-imediato, né? Vai ficar vermelho, vai fazer hiperemia, mais ou menos por 2 motivos mínimos aí, né? A sensibilidade de cada indivíduo em relação à resposta inflamatória e também a dosagem utilizada, né? Em relação ao procedimento. Quanto de corrente de energia foi estimulado naquela região para que se tenha uma maior resposta inflamatória ou menor. É muito interessante porque desde que eu comecei na estética, a gente tem aí a utilização, o pai de tudo isso, a mãe de tudo isso, aí foi um aparelho que o professor Denis citou na abertura do evento, o Striat, que é uma corrente galvânica que fazia uma lesão com uma agulhinha só, né? E a partir dessa resposta, então, quando eu penso nessa condição de resposta aí, e a hiperemia e a reação que ele vai acontecendo, todas as referências desde 20 anos atrás, aí, estudos um pouco mais simples, mas já tínhamos, diziam assim, que quanto mais inflamatória for a reação, provavelmente melhor a resposta. Por quê? Maior a migração dessas células inflamatórias, maior o estímulo, a chegada de macrófagos, linfócitos e todas essas substâncias desencadeando as reações bioquímicas necessárias para liberar os fatores de crescimento endógenos e startar todo o processo de reparo que a gente gostaria que acontecesse nessa condição. Então, é normal, é importante orientar o paciente, falar que vai acontecer isso, que vai ficar vermelhinho, e nessa região, por esses canais, a gente pode falar em drug delivery, tá? Quem teve a oportunidade essa semana, a professora Patrícia Frois apresentou já um trabalho que a gente está acompanhando aí, falando dos canais de abertura, dependendo do tamanho da agulha, aí a gente vai ter canais abertos por 24 horas ou mais, né, as agulhas de 0,5 até 24 horas e as agulhas maiores, um tempo maior de abertura desses canais para continuar em home care fazendo a utilização dessas substâncias aí na condição do drug delivery, para tratamento facial, para tratamento corporal, de acordo com essa condição. Pós-imediato, pode fazer o controle dessa condição inflamatória de algumas formas? Pode, de acordo com a sensibilidade e o cuidado. Pacientes mais reativos, a gente pode até fazer a utilização de gelo, loção calmante, LED, controlando essa condição inflamatória. O dano já aconteceu, ponto, foi. A condição inflamatória vem como resposta, né? Então, pode haver a incidência de hipersensibilidade e dor, de acordo com cada paciente. Normalmente, isso, antes de 24 horas, já cessa, é bem tranquilo, né? O uso do protetor solar é extremamente importante e obrigatório, porque a pele está extremamente sensibilizada, com grande risco de hipercromia pós-inflamatória, de acordo com a sensibilidade e o fototipo e o tamanho do dano causado, né? Então, o filtro ali, nesse momento, o protetor é extremamente obrigatório, tá?
pode se associar aí nesse período pós-procedimento os produtos reptilizantes, clareadores, controladores de toda essa condição de preparo do tecido, né? Então, tem que ter alguns cuidados, sim, tem que ter cuidados, áreas com pinos ou placas metálicas, região que estejam sensibilizadas com lesões abertas, como ferida, psoríase, eczema, crostas, lúpus, né? Alterações de sensibilidade local, precisa entender qual que é essa condição e saber se o paciente vai estar responsivo para te dizer em relação a essa sensibilidade em condições importantes. Pacientes que tem marca-passo não podem receber corrente elétrica de forma alguma, neoplasia é uma contraindicação. Gestante, nesse momento, paciente profissional, por se tratar de uma corrente de radiofrequência, tá? Aplicação em regiões de tórax de pacientes cardíacos descompensados, diabéticos que estejam com alguma condição de não controle, principalmente aí em relação à cicatrização, históricos de patologias que estejam ligadas a problemas de coagulação, que estão usando anticoagulantes no momento do tratamento da fase aguda não é indicado, medicamentos imunossupressores que podem interferir no processo de condução e de estímulo de informação neural ou até hiperpigmentação, pacientes que passaram por uma dermoabrasão mais intensa, aí um resurfacing, um peeling químico mais profundo, 3 meses entre um procedimento e outro, o botox, preenchimento de colágeno, aí, gordura biomaterial na área, de acordo com o tipo de material, né? Por exemplo, a toxina botulínica, com 30 dias, já tem uma possibilidade de estar utilizando, mas já os outros preenchedores que são biológicos, a gente está falando de um recurso que vai causar um aumento da resposta inflamatória e aumentar o metabolismo. Há uma possibilidade de estar ligada a essa condição, à reabsorção das substâncias que foram preenchidas. E pós-operatório, 6 meses aí. Intercorrências podem acontecer, essas são figuras de referência de artigo, então tem que se ter cuidado em relação a isso. Pode fazer um edema mais evidente, equimose, hipercromias pós-inflamatórias. Então, o cuidado do paciente no pós é muito importante, e o preparo da pele no pré, mais importante ainda, né? Hoje, a gente tem aí alguns artigos internacionais trazendo doses maiores do que essas que eu estou apresentando aqui para vocês em relação ao tipo de manopla, mas a gente tem que ver assim, que a gente está dividindo hoje a radiofrequência fracionada em ablativa e semi-ablativa, de acordo com a dose que ele se utiliza, de 80 a 120 milijoules, aí é uma dose muito mais alta. Os equipamentos que normalmente os médicos utilizam com procedimento mais agressivo precisa de um anestésico infiltrativo nesse momento. E as dosagens aí da semi-ablativa em relação a trabalhar aí 20, 30, 40 milijoules, extremamente tranquilo em relação ao uso tópico, né? E há pacientes, por exemplo, que eu consigo ver, consigo aplicar mesmo sem anestésico tópico, aí em torno de 15, 20 milijoules bem tranquilamente. Tem fundamentação científica? Tem. Né? Esse é um estudo experimental feito pela equipe da professora Patrícia, aí, com o equipamento que a gente vai apresentar na prática aqui, fundamentando a produção de colágeno, extremamente fundamentado, falando que na análise foi considerável a melhor estética, mas também a formação de colágeno tipo 1. Então, isso nos dá a segurança, publicação internacional, de que a gente consegue trabalhar com um recurso que dá resposta. Uma imagenzinha só, tem várias aí no artigo, se vocês tiverem interesse, depois vocês podem estar buscando no artigo aí, mas é uma imagem em relação à diferença do grupo da área controle e da área tratada em relação à produção de colágeno pela radiofrequência fracionada. Então, mostra, sim, a resposta inflamatória em aumento da condição, no aparecimento de um edema, que é uma condição da inflamação, uma inflamação perivascular, e deposição de fibras de colágeno de forma importante aí em relação a isso. Fechando em relação à teoria, para daí a gente ver uma prática, olhando resultados aí, né, de antes e depois, e aí a gente vê a possibilidade de ser aquilo que a gente falou, do paciente estar cobrando cada vez mais de nós, profissionais da área de estética, aquele resultado que é para ontem, né? Aquele resultado que tem que ser visual, aquela cobrança que cada vez mais a gente se vê na parede e o paciente apontando para a gente
a necessidade disso, né? O paciente hoje tem acesso à informação mais rápida do que a gente, né? O paciente sabe de nome, de equipamento, de produto, às vezes mais rápido do que a gente. E a gente tem que estar preparado. E preparado para oferecer uma resposta rápida, né? Então, essas são condições que a gente precisa estar sempre percebendo o quanto é possível oferecer. E por isso que eu digo, você tem que ter a rádio convencional e tem que ter a fracionada hoje, porque as duas podem, inclusive, se complementar nessa condição de resultado, uma potencializando a ação da outra em relação ao timing de recuperação entre um procedimento e outro da rádio fracionada, ou até preparando esse tecido para uma radiofrequência fracionada. A gente já tem aí estudos chegando, mostrando a diferença de colágeno, o quanto isso pode acontecer. Sim, a radiofracionada pode ser mais intensa em resposta, porque ela é mais intensa em inflamação, né? Em dano inflamatório, em relação à agulha e em relação ao aquecimento. A gente está somando duas condições aí nessa situação, né? Olhando de novo aí a região dos olhos, a resposta aí entre procedimentos, tá? Região mentoniana. Então, claro, é diferente eu tratar uma paciente de 20 anos, uma paciente de 40 anos, uma paciente de 60 anos. A resposta também é diferente. Eu não posso esperar os mesmos resultados em fases de envelhecimento diferente e até em pacientes que têm diferenças em autocuidado e estilo de vida, né? Uma paciente que tem um estilo de vida mais saudável, que toma mais água, que tem mais cuidado com a pele, vai recuperar e vai ser muito mais rápido o resultado do que um paciente que não faz isso. E hoje vocês vão ter pacientes e pacientes, né? E tem paciente que acha que o profissional da saúde estética tem que fazer por ele o que ele não é capaz, né? Então, a gente está se vendo, às vezes, presa a essa condição, tá? Essa paciente de tratamento lá é um full face aqui, né, de radiofracionada. Então, assim, com drug delivery. Nesse momento aqui tem o drug delivery com substâncias pré-estimuladoras de colágeno aqui nesse momento, né? Então, fez o caminho para isso, fez o estímulo inflamatório com o equipamento e ainda faz a entrega da substância. Então, você está potencializando resultado, né? Aqui mais um full face com uma sessão com drug delivery, né? Então, é possível oferecer resultado rápido para o paciente hoje, naquela condição do quanto ele pode se expor ao procedimento, do quanto tempo ele tem, mas sim é diferente. O valor agregado de uma sessão da rádio convencional para o valor agregado de uma radiofrequência fracionada, né? Estrias, aí é possível tratar também com o objetivo de melhora, né? É possível observar resultados rápidos em relação a isso. É bem interessante. Essa foi uma paciente, quando a gente mostrou a foto para ela, ela falou assim, não sou eu, né? Se não fosse eu não ia acreditar no resultado. Então, essa é uma condição importante para que a gente possa também lembrar a todos vocês que vocês precisam documentar os tratamentos de vocês, né? Vocês precisam documentar o resultado do trabalho de vocês em relação a isso, porque o paciente ele se olha no espelho o tempo inteiro, a paciente se olha no espelho o tempo inteiro. E ela vai se acostumando com a melhora, vai se acostumando, e quando você chega lá no final do tratamento, ela olha e fala assim, parece que eu não tive resultado. E se você não tem uma documentação do como ela começou o procedimento, mostrar o resultado depois fica um pouquinho mais difícil, né? O corporal é um pouquinho mais fácil, porque você vai ter medidas e outras mensurações que, às vezes, no facial a gente não consegue tão claramente expor, fazer a gestão do resultado, né? A gestão do indicador de antes e depois desse resultado, né? Nós somos gestores daquilo que a gente faz na estética, nós somos vendedores e gestores, né? Temos que entender cada procedimento como um projeto e que a gente tem que vender esse projeto e, além de vender, a gente tem que entregar o resultado final, né? Tem que ter um começo, um meio e um fim daquilo. O começo é a tua avaliação, o teu diagnóstico, a tua indicação terapêutica. O meio é o procedimento em si, tudo que você faz para acompanhar esse teu paciente, e o fim é o resultado final, a entrega daquilo que você se propôs em relação àquilo que você faz profissionalmente, né? O quanto é importante a gente ter esse cuidado em relação a isso, tá? Então, assim,
Se fosse para fazer um resumo, eu acho que todo professor tem mania de fazer resumo, né? 20 anos dando aula, vamos fazer o resumo. A gente está falando do quê? De uma, será que evolução? Não sei se esse é o sinônimo mais correto, mas é uma evolução em relação ao uso da radiofrequência para que a gente consiga fazer um estímulo mais importante, um estímulo que causa uma resposta mais rápida, né? Sim, é uma inflamação. A gente viu a fisiologia do processo inflamatório e o quanto que ela vai influenciar nesse resultado, mas fazer esse estímulo de forma controlada, preparando a pele, cuidando do paciente, conhecendo o paciente, fazendo a gestão dessa resposta inflamatória, acompanhando, utilizando o antioxidante que você quer estar utilizando, o estimulador de colágeno que você quer estar utilizando, para que você consiga ter a certeza de ter essa entrega, né? Mas será, Fabiana, que eu consigo entregar resultados tão bons quanto eu vi na foto? Sim, é possível entregar resultados tão bons quanto a gente viu na foto, desde que a gente tenha a certeza do que a gente está fazendo e que a gente controle aquilo que a gente está fazendo. E nada mais do que isso ser possível é estudar, é participar de evento, é fazer curso, é estar se atualizando para ter a certeza de tudo que você está utilizando em relação àquilo que você vai buscar como resposta. Tá? Se uma das missões for, então, falar de algo que a gente gosta e que a gente quer trazer para vocês mais conhecimento e mais possibilidade de oferecer resultado e ter resposta, inclusive, financeira para a clínica, porque a gente não pode ser hipócrita e dizer que a gente não trabalha por dinheiro também. Né? Nós somos profissionais que somos gestores de um negócio e precisamos disso. A radiofracionada hoje é um recurso que vocês podem utilizar muito bem, tanto facial quanto corporal, com esses resultados rápidos que vocês estão visualizando. Tá? Então, vamos fazer um procedimento prático agora, vamos olhar tudo isso que a gente falou na teoria, na prática, para que a gente consiga ficar mais fácil ainda esse entendimento. Tá? Então, muito obrigada por enquanto e vamos ver a prática da radiofrequência. Então, aqui, agora, já preparados para o procedimento. Então, essa pele foi uma pele que foi limpa, que foi higienizada adequadamente e que a gente está fazendo a oclusão aqui do anestésico. Nesse momento, a Bárbara está colocando o quê? A placa de retorno para o fechamento do campo, para fazer a condução e o fechamento da energia aqui, tá? A radiofrequência fracionada, ela é uma radiofrequência, como a gente viu na imagem, que vai entregar energia pontual. Então, o pré-procedimento nesse momento, e a avaliação e a gestão de onde vai se aplicar, nem sempre a gente vai aplicar no rosto todo. Pode ser que a paciente tenha uma indicação só da região frontal, pode ser que a paciente tenha uma indicação só na área dos olhos, pode ser que a paciente tenha uma indicação de um full face, de acordo com a condição, né? E o preparo. Então, o quanto a gente vai preparar essa pele vai estar ligada a isso. Vou relembrar o que eu falei lá nos slides, que essa pele, quanto mais preparada tiver, e se a gente puder fazer aquele preparo de 15 a 21 dias antes, é muito importante. Por quê? Porque aí eu tenho a certeza que eu vou controlar o processo inflamatório mais tranquilamente, a pele está hidratada, paciente toma água, é uma orientação muito importante. Aumentar a ingesta de água nesse período, justamente para que você tenha a certeza que a resposta depois vai ser melhor, né? Até a própria condução da corrente aqui, o resultado do tratamento em relação a isso. Tá? Então, o eletrodo fecha o campo aqui atrás, né? E aí a ponteira, de acordo com o tamanho ou a região que a gente vai trabalhar. Então, a paciente já está aqui preparada, né? Com o anestésico. A gente já preparou antes, por quê? Por causa do tempo do anestésico nesse momento. Né? Fazer a higienização depois é muito importante. E aí vai me ajudando, Bárbara, por favor.
A escolha do eletrodo foi o linear. Então, tá. Ele possui 8 microagulhas, que são bem delicadas, especialmente para a área delicada que vamos trabalhar. Tá? Esses eletrodos são de uso único e descartável e são banhadas a ouro, porque o ouro é um metal inerte a oxidações e mais hipoalergênico. Tá? Então, tecido preparado, importante nesse momento, vai fazer a retirada do anestésico ali e limpar bem a região, né? A parte superior já foi retirada, a parte inferior ainda está ocluída ali. E aí a gente vai fazer um procedimento, então, em bléfaro, tá? O equipamento está programado. A vantagem, né? Já se programou lá a dosagem, 15 milijoules como indicação. E aí, o procedimento é rápido, porque é por disparo. Então, vocês conseguem perceber o que aqui? Né? Que pontualmente os disparos vão acontecendo. Bem rapidinho. Vai verificar a hiperemia. Pena que a imagem não consegue, às vezes, mostrar tão detalhadamente, mas acho que dá. Acho que dá para ver, sim. Né? O espaço entre cada disparo tem que respeitar, sim, a formação daquelas ilhas de tecido íntegro para a migração de células, para o reparo acontecer. Né? Se a gente pensa num dano muito próximo, faz lesões muito próximas, a gente foge do risco de uma regeneração e pode ter o risco de uma cicatrização. Então, o cuidado, né? O estudo dessa estratégia clínica de tratamento é muito importante. Né? Cada pontinho é um disparo, é muito rápido. Lembram da temperatura que eu falei que pode atingir? Então, eu não posso ficar com esse emissor muito próximo ali, né? E por muito tempo, por conta do hiperaquecimento. Essa é a grande diferença em relação à aplicação da prática da rádio convencional, né? Que eu deveria o quê? Colocar um eletrodo ali e ficar deslizando o tempo todo, ficar deslizando, até chegar na temperatura adequada. Depois que chegou na temperatura de estímulo de colágeno, vou lá buscar o estímulo da proteína de choque térmico HSP47, vou manter essa temperatura por um tempo para causar a resposta que eu preciso que aconteça e a reação do tecido em relação a essa condição, né? Então, nesse momento, é um procedimento rápido, estando tudo preparadinho, a sessão não é demorada, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas vai demorar muito para fazer o rosto todo. Não, é bem tranquilo, tá? Paciente normalmente tolera bem tranquilamente. É desconfortável? O quão é desconfortável? Essa pergunta sempre nos fazem, né? Então, assim, eu tenho a percepção, vou falar da experiência própria, né? A percepção de que é um choquezinho com leve aquecimento. Então, cada um, claro, percebe, tem uma sensibilidade diferente e regiões diferentes vão ter sensibilidades diferentes. A indicação de dosagem também diferente para regiões diferentes. Aquele artigo de lifting de pálpebra da publicação que eu mostrei para vocês foi com uma dosagem de 20 milijoules, tá? Então, assim, às vezes a gente fica pensando assim também, preciso causar um dano muito intenso, né, para que eu tenha a real resposta. Né? Então, aqui agora a Bárbara removeu a oclusão da pálpebra inferior, vai fazer a higienização para fazer a aplicação na pálpebra inferior. Tá? A escolha do tipo, do número de agulhas que você vai utilizar, vai estar ligado muito ao tamanho da área, né? E o direcionamento que você quer dar, áreas menores, aproximar mais na área dos olhos. O tipo de agulhas menores é mais fácil, mais seguro e aproxima mais facilmente do que o tipo de agulhas maiores, né? Como na imagem a gente viu lá, por exemplo, aquele tipo com 25 microagulhas, e aí é uma área muito maior. Tá? Então, o que a gente orienta sempre é fazer a indicação correta em relação ao tamanho
E sempre orientar o paciente qual é a sensibilidade e como vai ficar depois, né? Para que a paciente fique tranquila em relação a isso, né? Ao edema, que possa ou não ser maior ou menor, a hiperemia. Então, é bem importante fazer a orientação. Quando a gente encosta a agulha e a relação ao quanto essa agulha vai fazer aderência no tecido pela produção térmica que ela é feita, está ligada à dose também aplicada no paciente. A agulha fica aparentemente, eu não sei se dá para ver na imagem, mas aparentemente presa. Assim, quando você desprende a agulha do tecido, ela está grudadinha ali, justamente por esse aumento de temperatura causal ali e o dano que a gente intencionalmente quer fazer na superfície para startar toda essa condição de reparo aqui no paciente. Pode falar. Acho que é importante destacar também que existem pontos motores, né? Então, a gente também vai ter que avisar essa paciente que, dependendo da área de aplicação, ela pode sim sentir uma sensação maior de dor. E isso pode ser desencadeado em função desses pontos motores. Tá? Então, a gente tem que avisar ela, ou se a gente estiver próximo à aplicação, eu já tento avisar minha paciente, ó, só um pouquinho, você pode ter uma sensibilidade mais aguçada aqui, tá? Mas já vai passar e a gente vai para outro local. O que é importante destacar? Essa minha paciente, ela tem, no caso, o aparelho dentário. Então, se eu for fazer na aplicação ali, é importante que a gente coloque, então, uma gazezinha e sempre a gente se preocupe com a sensação dolorosa dela. Então, ela vai abrir a boca aqui um pouquinho e eu vou tentar colocar a gazezinha a ponto de não machucar ela internamente, tá? Então, a gente vai tentar colocar aqui e ela vai me dizer se está ou não doendo. Tá? Se ela sentir uma dor muito forte no local, então a gente não tem a indicação de aplicar ali naquele local. E qual é o jeito que a gente tem que aplicar, né? Eu acho que essa é uma dúvida de todos os profissionais da área da saúde estética. Qual é a forma que eu devo aplicar esse meu aplicador? É dentro da ruga? É sobre a ruga? Como é? Então, variando de manopla, de eletrodo, vai ter um jeito de aplicar. Vocês estão vendo que a ruga aqui, nessa região, tem a tendência a fazer essa marca do bigode chinês, que a gente chama, né? Então, a gente nunca vai aplicar no sentido dentro da ruga. Por quê? A radiofrequência quer fazer o quê? Quer fazer com que aquela pele se livre daquela marca, daquela linha de expressão. Então, se a gente for fazer no sentido dela, nós vamos proliferar ainda mais que ela apareça. Então, o sentido é sempre perpendicular à linha de expressão, à ruga ou o local que a gente quer aplicar. Porque assim eu consigo ter a retração da pele e diminuir a aparência dela. Tá? Então, lembrem-se disso. Por exemplo, a glabela vai ter esse mesmo sentido. A ruga vai estar nesse sentido e nós vamos aplicar ao contrário do sentido dela, realmente perpendicular a ela, para ter essa retração mesmo do tecido. Tá? Paciente, tudo bem? Dá para continuar? E o que a gente busca nesse momento é ter realmente aquela condição inflamatória para que a resposta traga, então, todas aquelas reações bioquímicas do processo de reparo que a gente comentou no início da apresentação para que o resultado aconteça, né? Sempre orientando o paciente. E durante a sessão, conversando bastante com o paciente, né? Está sentindo, não está sentindo? O que você está sentindo? Porque tem paciente que acha que tem que sentir uma dor absurda para ter resultado, né? A gente volta naquela história antiga da estética, né? Não precisa sentir dor absurda, né? A drenagem não dói, todas aquelas lendas que a gente tem na estética, né? Sim, vai ter a percepção da energia, a produção térmica, vai ter a reação no tecido, mas não precisa ser algo extremamente insuportável. Por isso que o paciente reativo durante o procedimento é importante em relação a isso, para ele estar te orientando, tá? E o edema já vai sendo visível. A gente já começa a enxergar o edema ali, a hiperemia, o edema, porque é isso que a gente está buscando nesse primeiro momento para causar todas aquelas consequências da reestruturação.
Exatamente. Alguma orientação que eu não passei, Bárbara? Lembrar a paciente que ela não deve coçar, que vai formar as casquinhas, como a Fábio falou. Então, ela tem que ter também o cuidado home care, né? Ela precisa e necessita cuidar da pele. Não é porque ela fez um procedimento que ela não tem que cuidar. Então, uma dica importante, que a gente brinca que é de profissional para profissional, agora falando, a minha dica é, peça para essa paciente retornar a cada 15 dias, pós o procedimento, para você verificar como está o andamento dessa pele, dessa lesão. Por quê? Talvez necessite que você oriente essa paciente a usar um despigmentante. Por quê? Existe o risco de hipercromia pós-inflamatória. E esse risco só vai ser minimizado, assim como a Fábio falou, se nós sabermos como fazer a cautela, ou seja, o preparo dessa pele é muito importante. Mas o engajamento dessa minha paciente também é importante. Para quê? Para que ela saiba qual produto utilizar na sua casa para evitar esse risco de hipercromia também, tá? Essa hipercromia ela pode ser transitória. O quanto ela é transitória? Normalmente, essa hipercromia ela pode acontecer até 15 dias na resposta dessa recuperação naquelas fases de regeneração do tecido, né? Mas ela pode se tornar permanente. Então, acompanhar o paciente nesse momento, a paciente nesse momento, né? E saber o quanto essa hipercromia está piorando ou não, acompanhar o tecido, fazer a indicação do antioxidante, fazer a indicação do controlador da melanogênese. E aí, de novo, eu vou forçar, e parece que eu fico repetindo, mas é bem importante entender que o preparo da pele... E aí eu já vou abrir, assim, ó, todos os procedimentos inflamatórios. A radiofrequência fracionada, o jato de plasma, ou até o próprio peeling, né, que é um recurso inflamatório, são recursos que a gente pode fazer a gestão dessa pele até antes. E, nesse momento, a Bárbara está fazendo o quê? A entrega, utilizando uma monodose ali, né, a entrega de antioxidantes, aqui nesse momento, estimuladores de colágeno. Né? Então, terminou o procedimento, fazer a entrega aí, se essa for parte do teu protocolo elegido, da tua estratégia clínica elegida, para acelerar o resultado, terminou o procedimento, você pode seguir com a entrega dessa substância nesse momento aqui, tá? E aí ter a certeza que você está potencializando resultados. Né? Confiar no teu fornecedor, utilizar a substância mais indicada para cada paciente nesse momento, e fazer a entrega. Né? Lembrando que a gente já tem aí a fundamentação de que as agulhas de 0,5 até 24 horas podem ter canais abertos, e as agulhas maiores, e aí avaliando a agulha de 3, já pode ter mais de 24 horas com esse canal aberto, e o paciente poder continuar fazendo a entrega em home care de uma substância aí que você vai fazer a indicação correta para potencializar, então, ainda mais esse procedimento. Exatamente. Tranquilo? Terminou isso, vai fazer o quê? Vai fazer a orientação para o paciente, vai fazer a orientação para usar o home care, vai fazer a orientação para usar o protetor solar, vai cuidar, vai fazer esse cuidado. E assim, vale uma mensagem 2, 3 dias depois para a paciente, para saber o que está acontecendo, né? Para saber como é que está essa pele, se está muito ardida, se não está muito ardida, se está vermelhinho, não está vermelhinho. Às vezes elas gostam de mandar uma foto para ver como é que está, sem precisar, de repente, fazer a paciente ir até você apenas para ter essa noção. Essas aqui são as agulhas, a Bárbara vai mostrar a diferença em relação à escolha das agulhas por área, né? A agulha linear, que foi a que ela utilizou, e essa maior quadrada aí é a agulha que tem, é o tipo que tem 25 microagulhas aí que vão... E aí você pode escolher a profundidade, né? Em relação à ação da rádio. Tá? E a escolha. A dosagem também. Quanto maior a dosagem, maior a reação inflamatória, mais cuidado que a gente tem que ter e melhor o preparo dessa pele em relação ao procedimento. Tá? Acredito que missão cumprida, finalizamos sem muito sofrimento, só um pouquinho.
Então, ela estava preocupada, né, com o dano aí que medo, né? Porque, claro, eu sou muito assim, ó, eu prefiro deixar o paciente com um pouquinho mais de medo do que de segurança. Porque o sábio tem medo, o ignorante tem coragem, né? Então, quando o paciente tem um pouquinho de medo do que pode acontecer, o cuidado desse paciente depois do procedimento vai ser maior. Com certeza vai ser maior. Tá? Do que ele não ter noção do risco que ele tem e, de repente, está danificando o tecido. Tá? Não cuidando adequadamente. Então, agradeço imensamente a Rental a oportunidade da gente estar aqui, da gente dividir conhecimento, da gente poder mostrar para vocês, então, uma tecnologia que, de repente, pode potencializar a rotina de consultório. Fiquem à vontade aí, se vocês tiverem alguma dúvida, em fazer contato conosco, que a gente possa esclarecer cada vez mais.